Você está ouvindo Sinal Extraterrestre. Ufologia séria, a qualquer hora, em qualquer lugar. – 1965, Valensole, França. Por várias vezes durante a última semana do mês de junho de 1965, Maurice Mas, fazendeiro na cidade de Valensole, notou que algo estava marcando a sua plantação de lavanda. Os danos eram insignificantes, mas o deixava com a pulga atrás da orelha. Mas queria pegar o responsável por aquilo de qualquer forma. No dia 1º de julho, por volta das 5h45 da manhã, Mas fumava seu cigarro antes de ligar seu trator e começar mais um dia de trabalho. Ele estava parado perto de uma ribanceira próxima à vinícola e o campo de lavanda ficava ao sul. Um som agudo chamou sua atenção e ele desceu do trator para verificar de onde vinha aquele assovio. Sua primeira impressão foi a de que um avião bem comum havia pousado. A aeronave, que tinha o tamanho de um Fusca e a forma de uma bola de rugby, ou seja, oval, repousava sobre seus 4 trens de pouso. Havia também uma espécie de tubo descendo do seu centro e encostando no chão. O objeto estava a uns 200 metros de Maurice, na plantação de lavanda, e ao seu lado estavam 2 seres. 6 semanas após o evento, Maurice diria: "Eu sabia que não estava lidando com seres humanos. Eu os observava enquanto me aproximava. Um estava de costas para mim e o outro de frente para ele. Parecia que estavam vendo a plantação de lavanda." Maurice cruzou os vinhedos tentando se manter escondido para não ser descoberto. Mas quando chegou a uma clareira, sua presença foi notada pelos seres. Eles se viraram e Maurice pôde ver-lhes detalhadamente. Eles vestiam um macacão cinza esverdeado e tinham uma cabeça grande, do tamanho de uma abóbora, brilhante e reluzente, mas sem qualquer cabelo. Suas mãos eram pequenas, mas humanas. Seus olhos eram grandes e puxados, suas bocas um simples traço e o queixo pequeno e pontudo. Eles não tinham mais de 1,50 m de altura. Maurice notou que eles produziam um som, mas suas bocas não se mexiam, e disse ainda que houve um tipo de comunicação telepática entre eles e Maurice. Um deles apontou um bastão para Maurice, que o paralisou e logo depois o guardou numa caixa presa à cintura. Ambos tinham essa caixa na cintura. Os seres moveram-se com uma agilidade surpreendente e entraram na nave pelo tubo. Então, o OVNI decolou velozmente na direção norte até desaparecer de vista. Maurice só conseguiu se mover 20 minutos depois de sua partida. Ele foi ao local da aterrissagem e encontrou as marcas do trem de pouso da nave. Ainda muito nervoso e um tanto trêmulo, Maurice decidiu ir à cidade e contar o que houve para um amigo, que o ouviu e não duvidou de nenhuma palavra sua. Maurice tinha uma sólida reputação local, e esse seu amigo sugeriu que ele procurasse as autoridades. Mas, repentinamente, sem qualquer tipo de publicidade, Maurice disse que tudo não passou de uma brincadeira e que eles deveriam esquecer o assunto. Mas seu amigo começou a espalhar notícia, e logo a cidade toda sabia do evento, e em pouco tempo, toda a França. Pouco depois, Maurice foi procurado por policiais e por ufólogos que queriam investigar o seu relato. Naquela noite, Maurice foi novamente ao local com sua filha de 18 anos. Dessa vez, quando ele olhava os traços, percebeu uma mudança no buraco central em forma de um funil. Naquela manhã, ele tinha um líquido viscoso, mas que agora estava duro como cimento. Maurice não deixou sua filha se aproximar muito. Com medo que pudesse haver algum tipo de radiação, testes posteriores mostraram que não havia nenhum resíduo de radioatividade. Segundo uma testemunha que esteve no local no dia seguinte, havia marcas estranhas na plantação de lavanda que estava amassada num diâmetro de 1,20 centímetros, 1,20 centímetros. E no centro, havia uma marca circular de 18 centímetros de diâmetro e 40 centímetros de profundidade. 3 dias após o encontro,
Maurice começou a sofrer de um cansaço incomum. Ele dormiu entre 12 e 14 horas no primeiro dia. No segundo dia, dormiu por 24 horas. E teria dormido mais se sua família não tivesse acordado para que ele se alimentasse. Apenas depois de algumas semanas, ele voltou a dormir como era de seu costume. No dia 8 de agosto, um dos mais respeitados ufólogos franceses, Aimé Michel, entrevistou Maurice e analisou o local do pouso. Ele observou que os traços no campo de lavanda eram visíveis à distância, assim como a trajetória da decolagem. No dia 21 de agosto de 1967, Michel e o editor da revista Flying Saucer Review, Charles Bowen, conversaram com Maurice. Sua serenidade contrastava com seu estresse de 2 anos atrás. Maurice havia plantado em cima das marcas, mas tudo que plantou no local do pouso não crescia. E o que estava a até 3 metros distante do diâmetro do centro cresceu fragilmente. Em novembro de 1968, o astrofísico francês Pierre Guérin localizou o lugar facilmente, onde agora cresciam algumas plantas, mas nada de lavanda. Em 1969, podia-se ver exatamente onde ocorreu o evento. Guérin procurou novamente Maurice, mas como ele estava fora, encontrou-se com a sua esposa. Segundo ela, seu marido considerou aquele evento como algo espiritual e por isso queria mantê-lo guardado consigo. Jacques Vallée encontrou-se com Maurice em maio de 1979. Ele confirmou que viu o objeto, mas não falou nada sobre os seus ocupantes. Ele negou que o incidente tivesse alguma conotação religiosa, mas declarou que as experiências como aquela deveriam ser guardadas. Vallée declarou que estava claro que Maurice nunca disse toda a verdade sobre o seu encontro.